Risadas ecoaram quando o pai, com a face marcada pelo tempo, adentrou o luxuoso espaço de festas, uma pasta de papel pardo agarrada com força em suas mãos trêmulas. Os seguranças na entrada trocaram olhares maliciosos, cochichando atrás das mãos enquanto, relutantemente, permitiam sua passagem, apenas porque o gerente do local o reconheceu de antigas fotografias. Através das portas duplas ornamentadas, Martinho Silva entrou no salão de recepção, onde sua filha, Emília, celebrava seu casamento, uma festividade da qual ele soubera através de um amigo vizinho, e não pela própria filha. Seu terno azul marinho, visivelmente de décadas atrás, e um tamanho maior para sua estrutura agora diminuída, contrastava fortemente com os smokings de grife e os vestidos esvoaçantes que preenchiam o ambiente. Um garçom carregando taças de champanhe desviou dele como se evitasse contaminação, enquanto convidados próximos se afastavam, seus rostos exibindo uma mistura de constrangimento alheio e julgamento silencioso. A luz do lustre parecia destacar seus sapatos desgastados, lustrados meticulosamente naquela manhã, mas incapazes de esconder os anos de uso. Assim como seus cabelos grisalhos cuidadosamente penteados não conseguiam disfarçar as profundas linhas de tristeza gravadas em seu rosto. Você teria se aproximado para ajudar esse pai ou teria se juntado à multidão desviando o olhar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Os sussurros se espalharam como rastilho de pólvora pelo salão, a música momentaneamente abafada pelo murmúrio coletivo de choque e desaprovação. A nova sogra de Emília, vestida com um vestido que custava mais do que a aposentadoria mensal de Martinho, colocou um braço protetor ao redor da noiva, cujo rosto perdeu a toda a cor. O pai do noivo, Ricardo Albuquerque II, endireitou as costas e começou a se mover em direção a Martinho, com seguranças discretamente seguindo atrás. Sua postura comunicava tudo sobre dinheiro antigo e privilégios. Ombros quadrados, queixo ligeiramente erguido, olhos semicerrados com a confiança de um homem acostumado a ter problemas removidos de sua vista. Mas ninguém naquele grande salão de baile estava preparado para o que aconteceu quando Martinho finalmente abriu aquela pasta gasta que segurava desde que chegou. O suspiro coletivo deles ecoaria em sua memória por muitos anos. E, se histórias de pais que se recusam a desistir de seus filhos, apesar da rejeição dolorosa, te emocionam, inscreva-se agora. Mais histórias poderosas a cada semana que nos lembram dos laços inquebráveis da família, dos sacrifícios feitos em silêncio e da coragem que é preciso ficar sozinho em um ambiente cheio de julgamentos. 6 anos antes, Martinho Silva havia sido um homem completamente diferente. Aos 57 anos, ele se mantinha alto e confiante na espaçosa casa que construíra com sua falecida esposa, Catarina. A casa ecoava com memórias. O riso de Catarina na cozinha, o barulho dos passos de Emília criança no piso de madeira e os inúmeros jantares em família onde compartilhavam seus sonhos e decepções. Fotografias emolduradas alinhavam as paredes do corredor, registrando sua vida juntos. O dia do casamento de Martinho e Catarina, os primeiros passos de Emília, as férias em família para destinos modestos, para os quais economizavam o ano todo, e a formatura do ensino médio de Emília com ambos os pais radiantes de orgulho. Isso foi antes do acidente de 3 anos atrás, que levou Catarina para sempre, deixando Martinho e Emília, com 19 anos, à deriva em um oceano de dor que ameaçava afogá-los de maneiras diferentes. Enquanto Martinho se refugiava em sua tristeza, enterrando-se no trabalho no modesto escritório de contabilidade, onde passou 30 anos subindo de auxiliar de escritório a contador sênior, Emília encontrou uma fuga em uma direção diferente. Sua aceitação em uma universidade de elite na Zona Sul coincidiu com a tragédia deles, e ela aproveitou a oportunidade para se reinventar, para se livrar da vida suburbana de classe média que agora a lembrava apenas da perda. Ela pegou o dinheiro do seguro da morte de sua mãe, dinheiro que Martinho insistiu que pertencia ao futuro dela, e mergulhou em um mundo que seria irreconhecível para seus pais. Cada vez que voltava para casa, parecia mais distante, suas roupas mais caras, seu vocabulário salpicado de referências que destacavam o crescente abismo entre sua nova vida e suas raízes.
Suas ligações telefônicas de domingo, que antes eram 1 hora de conversa calorosa, diminuíram para rápidas checagens de 10 minutos. A voz de Emília tornou-se medida, como se estivesse selecionando cada palavra com cuidado, editando sua vida para o consumo de seu pai. Martinho notou, mas não disse nada, dizendo a si mesmo que isso era normal. Os filhos crescem, mudam-se, constroem suas próprias vidas. Mas, no fundo, ele reconheceu a verdade. Emília não estava apenas crescendo, ela estava se apagando e criando alguém novo das cinzas de sua dor. Quando Emília trouxe para casa Jorginho Albuquerque III durante seu último ano de faculdade, Martinho soube imediatamente que algo fundamental havia mudado. A maneira como Emília se comportava perto de seu namorado, modulando seu sotaque, referenciando livros que nunca havia mencionado ter lido, rindo de piadas que não teriam divertido a filha que ele havia criado, disse-lhe tudo. Ela apresentou Martinho como meu pai, sem elaboração, como se sua ocupação, seus interesses, toda a sua vida fossem notas de rodapé embaraçosas que era melhor deixar de fora. Ele é de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, pai, ela havia dito mais tarde, com um orgulho nervoso que partiu o coração de Martinho. O pai dele administra um fundo de investimentos. Eles têm uma casa de veraneio em Angra dos Reis e um lugar para esquiar em Bariloche. Naquela noite, enquanto Martinho servia o assado de panela que Catarina o havia ensinado a fazer, o favorito de Emília na infância, ele observou sua filha empurrar a comida pelo prato, enquanto Jorginho fazia perguntas incisivas sobre a carreira pitoresca de Martinho e seu charmoso bairrozinho. A cada minuto que passava, Martinho podia ver Emília se afastando ainda mais, seu constrangimento com sua educação visível no rubor de suas bochechas. Quando Jorginho se desculpou para atender a uma ligação de negócios, Martinho estendeu a mão por cima da mesa para tocar a mão de sua filha. Sabe, sua mãe estaria orgulhosa de você se formando entre os melhores da turma, disse ele suavemente. Mas ela ficaria confusa com algumas das mudanças. Emília havia retirado a mão como se tivesse se queimado. Eu estou crescendo, pai. As pessoas mudam. Seus olhos, os olhos de Catarina, olharam para todos os lugares, menos para seu rosto. A distância cresceu exponencialmente após aquela visita. As ligações de Emília tornaram-se menos frequentes, suas visitas para casa inexistentes. Quando Martinho dirigiu por 8 horas para comparecer à formatura dela, ela o apresentou aos pais de Jorginho como meu pai, sem elaboração, e então desapareceu na multidão de formandos de Beca e Capelo antes que ele pudesse sequer tirar uma foto. Os Albuquerques, vestidos com roupas que gritavam dinheiro antigo, deram-lhe um aperto de mão superficial antes de se virarem para interagir com pessoas que consideravam mais dignas de seu tempo. Naquela noite, sozinho em seu quarto de motel barato, enquanto Emília celebrava na mansão alugada dos Albuquerques, Martinho chorou pela primeira vez desde o funeral de Catarina, agarrando uma foto emoldurada de sua esposa e filha que ele havia trazido para ter forças. O convite de casamento nunca chegou. Martinho soube da cerimônia iminente pela senhora Patrícia, sua vizinha de 20 anos, que havia visto o anúncio nas páginas sociais de um jornal que pegou enquanto visitava sua irmã em Campos do Jordão. Pensei que você estaria voando no próximo fim de semana para o grande dia, ela havia dito sobre sua cerca compartilhada, com genuína confusão em seus olhos gentis. Um anúncio tão lindo! Emília Silva se casará com Jorginho Albuquerque III na Catedral da Sé, recepção no Hotel Fazano. Guardei para você. Pensei que sua cópia pudesse ter se perdido no correio. A pena em seus olhos ao lhe entregar o recorte disse a Martinho que ela entendia a verdade antes mesmo que ele entendesse. Nunca houve um convite destinado a ele. Naquela noite, Martinho sentou-se sozinho à mesa de sua cozinha, cercado por fotos emolduradas de uma Emília sorridente ao longo dos anos, recebendo sua primeira bicicleta, apagando as velas em seu 16º aniversário, em pé entre ele e Catarina nas férias em família para o lago, onde alugavam a mesma cabana por 10 anos seguidos. Seus dedos traçaram o contorno do rosto de sua falecida esposa no vidro. O que você faria, Kefi? Ele sussurrou para o quarto vazio. Ela se esqueceu de onde veio. Ela se esqueceu de nós. A resposta veio a ele não em palavras, mas em uma memória.
Catarina no hospital no dia em que Emília nasceu, sussurrando fervorosamente através de seu esgotamento. Nós lutamos por ela, Martinho. Sempre, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Na manhã seguinte, ele ligou dizendo que estava doente no trabalho pela primeira vez em 3 décadas. Dirigiu até o banco e retirou uma porção significativa de suas modestas economias para a aposentadoria. Naquela tarde, ele comprou uma passagem de avião para São Paulo e um terno novo, não extravagante, mas melhor do que o que ele havia usado em funerais e formaturas nos últimos 20 anos. Do sótão, ele recuperou uma pequena caixa que Catarina lhe confiara dias antes de falecer, junto com uma carta endereçada à filha deles, na elegante caligrafia de sua esposa. Ele colocou ambos em uma pasta de papel pardo, junto com a fotografia que ficara na mesa de cabeceira de Catarina até o dia de sua morte. De volta ao presente, a tensão no salão de recepção do casamento aumentou quando Martinho se manteve firme, ignorando os seguranças que agora o flanqueavam de ambos os lados. Emília havia superado seu choque inicial e estava se aproximando, seu vestido de noiva de grife farfalhando pelo piso de mármore, seu rosto perfeitamente maquiado, uma máscara de fúria controlada e mortificação. O vestido de 6 dígitos, com suas pérolas costuradas à mão e renda importada, parecia representar tudo o que ela estava buscando nesses últimos anos. Aceitação, status, um lugar em um mundo que valorizava a aparência acima da substância. Pai, ela sibilou quando o alcançou, mantendo a voz baixa o suficiente para que apenas aqueles mais próximos pudessem ouvir. Você não foi convidado, você precisa ir embora, agora. Atrás dela, Jorginho estava com seus pais, suas expressões uma parede unificada de desaprovação. A mão de Ricardo Albuquerque repousava no ombro de seu filho, um gesto possessivo que parecia reivindicar não apenas Jorginho, mas também Emília, como se ela fosse mais uma aquisição para o portfólio da família. Martinho olhou para sua filha, realmente olhou para ela, e viu sobre o estilo caro e a compostura praticada um lampejo da garota que uma vez correu para ele com joelhos esfolados e projetos de arte da escola. A garota que havia adormecido em seu ombro durante as noites de cinema, que havia aprendido a andar de bicicleta em sua rua suburbana enquanto ele corria ao lado, prometendo não soltar até que ela estivesse pronta. Eu sei que não fui convidado, Emília, disse ele suavemente, e eu vou embora. Mas, primeiro, preciso te dar o presente de sua mãe. Emília estremeceu ao ouvir a menção de Catarina, olhando nervosamente para seus novos sogros. Pai, por favor, esta não é a hora. Sua voz carregava uma nota de pânico, como se ele tivesse quebrado uma regra não dita ao trazer sua mãe de verdade, não a versão higienizada que ela poderia ter compartilhado com os Albuquerques. Sua mãe me fez prometer, Martinho continuou. Sua voz firme apesar do tremor em suas mãos ao abrir a pasta. Se ela não estivesse aqui para o dia do seu casamento, eu deveria garantir que você recebesse essas coisas. Eu as carreguei por 7 anos, Emília. 7 anos esperando por este dia. Você teria tido a coragem de encarar seu filho depois de tal rejeição? Ou teria respeitado seus desejos e ficado longe? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Da pasta, Martinho retirou 3 itens. O primeiro era uma fotografia. Emília aos 7 anos, usando o colar de pérolas de Catarina e saltos altos grandes demais, sorrindo para a câmera com alegria banguela. O segundo era uma carta manuscrita. O papel amarelado ligeiramente com o tempo, a caligrafia distinta de Catarina visível mesmo à distância. E o terceiro, embrulhado em papel de seda que já teve dias melhores, era uma pequena caixa de veludo. Os itens pareciam absurdamente modestos no ambiente opulento, como artefatos de outro mundo. O que Martinho supôs, eles eram. O que é isso? Emília perguntou, sua voz repentinamente pequena, a sofisticação praticada dando lugar à emoção genuína pela primeira vez desde que Martinho havia entrado. Algo em sua expressão mudou, uma rachadura aparecendo na fachada cuidadosa que ela havia construído. Vários convidados próximos se inclinaram, sua curiosidade superando suas boas maneiras. 2 semanas antes de morrer, Martinho explicou. Sua mãe escreveu cartas para todos os seus futuros marcos, sua formatura na faculdade, seu dia do casamento, o nascimento de seu primeiro filho.
Ela me fez prometer entregá-los quando a hora chegasse, não importa o que acontecesse. Ele estendeu a fotografia primeiro. Esta era a foto favorita dela de você. Ela disse que mostrava seu verdadeiro espírito, alegre, destemida, autêntica. A garotinha que costumava brincar em poças e trazer para casa gatinhos vadios, que nunca conheceu um estranho com quem não pudesse fazer amizade. Emília pegou a foto com dedos trêmulos, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela estava desesperadamente tentando controlar. Ao redor deles, a atmosfera na sala havia mudado. Os convidados que haviam sido tão rápidos em julgar, agora observavam em silêncio incerto, testemunhando algo bruto e privado se desenrolando diante deles. O fotógrafo, sentindo um momento que valia a pena capturar, aproximou-se, mas manteve uma distância respeitosa. As pérolas naquela foto, Martinho continuou, eram da sua avó e da avó dela antes disso. Nada valioso em termos de dinheiro, acrescentou, olhando brevemente para os Albuquerques, que permaneciam congelados em silêncio desaprovador, mas inestimável em termos de história. Sua mãe queria que você as tivesse hoje. Ela queria que uma parte dela, uma parte da sua herança, estivesse com você ao iniciar este novo capítulo. Ele estendeu a pequena caixa, e Emília a abriu para revelar um simples colar de pérolas, desgastado por gerações de amor. Ao lado do diamante de 3 quilates que agora adornava seu dedo anelar, eles pareciam humildes de fato. Mas quando Emília os ergueu da caixa, algo em seu rosto suavizou. Uma memória surgiu, visível em seus olhos, na ligeira abertura de seus lábios, de outro tempo, outra Emília. Eu me lembro disso, ela sussurrou. Mamãe costumava me deixar experimentá-los para brincar de boneca. Nós fazíamos festas de chá com os meus bichos de pelúcia, e ela dizia que eu podia usá-los porque eu era a convidada mais especial. A memória da infância pareceu surpreendê-la, como se ela a tivesse guardado tão completamente que havia esquecido sua existência até este momento. Ela os usou no nosso casamento, disse Martinho, e a mãe dela os usou no dela. Uma noiva Silva os usa há mais de 100 anos. Não porque sejam valiosos pelos padrões dos Albuquerque, acrescentou, sua voz carregando o suficiente para que os pais de Jorginho ouvissem, mas porque representam algo que o dinheiro não pode comprar, um legado de amor que perdura. Jorginho deu um passo à frente então, colocando uma mão possessiva no braço de Emília. Seu smoking sob medida e cabelo cuidadosamente penteado o marcavam como um homem acostumado ao controle. Emília já tem as joias selecionadas para... Acho que não combina com o vestido, querida, ele disse com desdém. Tenho certeza que são bonitas, mas talvez não apropriadas para a ocasião. Guardamos em um lugar seguro até depois da festa. O tom dele sugeria que estava sendo generoso por não mandar retirar as pérolas do local imediatamente. Emily olhou para o seu novo marido, depois para as pérolas na palma da mão e finalmente para o rosto do pai, marcado pela idade e pela dor, mas ainda tão familiar, ainda tão cheio de amor incondicional. Naquele momento, parada entre o homem com quem se casara e o homem que a criara, Emily Sullivan Whitmore se viu em uma encruzilhada que levou 7 anos para ser construída. Algo mudou em sua expressão, um lampejo de reconhecimento, como se estivesse acordando de um longo sono. Sem dizer uma palavra, ela entregou seu buquê cascata para uma madrinha surpresa e ergueu as mãos para remover o colar cravejado de diamantes que usava, um presente de casamento da mãe de Jackson, escolhido para combinar com a estética da família Whitmore. Vários convidados ficaram boquiabertos quando ela o substituiu pelo simples colar de pérolas, seus dedos trabalhando o fecho com uma determinação recém-descoberta. Estas são exatamente apropriadas, ela disse, sua voz mais forte agora. Elas são minha história. Minha mãe deveria estar aqui hoje. Ela se virou para Jackson, cujo rosto havia endurecido com desgosto. Meu pai deveria estar me levando ao altar. A carta ainda estava na mão de Martin, e Emily estendeu a mão para pegá-la em seguida. É da mãe? Para mim? Sua voz falhou na palavra mãe. Não mamãe, como ela tinha começado a dizer nos últimos anos quando mencionava Catherine. Martin assentiu. Para o seu dia do casamento. Eu não sei o que diz, ela selou. Era só para seus olhos. Ele entregou o envelope, sua aba selada, um testemunho de seu respeito pelos desejos de sua esposa, apesar de todos os anos e mudanças entre então e agora.
Com dedos cuidadosos, Emily quebrou o selo e desdobrou as páginas. Enquanto lia, lágrimas começaram a cair livremente, rastreando o rímel pelas suas bochechas. O fotógrafo pairando perto capturou o momento. Não as fotos perfeitas de posadas planejadas para o dia, mas algo honesto e inesperado. Algo real em meio a toda essa perfeição cuidadosamente selecionada. Quando terminou de ler, Emily olhou para seu pai com novos olhos. Mamãe sabia, ela disse suavemente. Ela sabia que eu me perderia tentando fugir da minha dor. Ela me disse que não importa o quão longe eu corresse, eu nunca me encontraria até me lembrar de onde vim. Sua voz embargou. Ela disse que estaria esperando no espelho toda vez que eu olhasse, que eu a carrego no meu sorriso, no jeito que eu rio, em como eu vejo o mundo. E ela disse, você... Emily parou, dominada pela emoção. Martin esperou, com o coração na garganta. Emily se recompôs e se virou para os convidados reunidos, incluindo os Whitmores, que estavam rígidos de desaprovação. Minha mãe foi a mulher mais sábia que eu já conheci, ela anunciou, sua voz ecoando pela sala agora silenciosa. E meu pai é o melhor homem que eu já conheci. Ele me ensinou integridade, bondade, resiliência. Quando eu tinha 7 anos e quebrei a janela da Dona Peterson com uma bola de beisebol, ele me fez usar o dinheiro da minha mesada para pagar por ela. E então, ele me ajudou a ganhar o dinheiro de volta fazendo tarefas extras. Quando eu quis desistir das aulas de piano, ele se sentou ao meu lado todos os dias até que eu dominasse a peça que tinha me frustrado. Quando eu tinha pesadelos, ele checava embaixo da cama para ver se havia monstros, mesmo sabendo que eu era velha demais para acreditar neles. Ela deu um passo à frente e abraçou Martin, enterrando seu rosto em seu ombro, como quando era criança. Me desculpe, pai, ela sussurrou, audível apenas para ele. Eu estava com tanto medo de sentir a dor de sentir falta dela que tentei me tornar alguém nova, alguém que nunca teve uma mãe para perder. Os seguranças que estavam preparados para escoltar Martin para fora agora recuaram, incertos. A mãe de Jackson fez um pequeno ruído de desaprovação, enquanto seu pai checava seu relógio com impaciência notória. Mas Jackson, por sua vez, estava observando Emily com crescente compreensão, vendo talvez pela primeira vez a verdadeira mulher com quem se casara. Não a alpinista social cuidadosamente construída dos últimos anos, mas a filha de Martin e Catherine Sullivan, com toda a complexidade e história que isso implicava. Emily, ele disse finalmente, dando um passo à frente para tocar seu braço. Sua voz continha uma nota de incerteza que não estava lá antes. Você nunca me contou muito sobre sua mãe. Emily se virou, mantendo um braço em volta dos ombros do pai. Não, ela concordou. Eu não contei. Eu pensei que se eu não falasse sobre ela, doeria menos. Eu pensei que se eu me tornasse alguém nova, alguém que se encaixasse perfeitamente no seu mundo, eu não teria que sentir a dor de tudo que eu perdi. Mas eu estava errada, Jackson. E isso foi injusto com você também. Você se casou com uma mulher que não era inteiramente real. Jackson ficou em silêncio por um momento, processando essa revelação na frente de 200 da elite de Boston. Então, surpreendendo a todos, ele sorriu ligeiramente. Eu gostaria de ouvir sobre ela. Sua mãe, se você quiser me contar. O que se seguiu transformou a recepção de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Por insistência de Emily, um lugar extra foi colocado na cabeceira da mesa para Martin. Quando o jantar foi servido, Emily se levantou e pediu a atenção de todos. Com seu pai ao seu lado e as pérolas de sua mãe ao redor do pescoço, ela compartilhou histórias de Catherine. Seu riso, sua sabedoria, sua coragem diante da doença. Ela falou sobre crescer em uma casa onde o amor importava mais do que o status, onde a integridade não era apenas falada, mas vivida todos os dias. Minha mãe trabalhou em 2 empregos quando era jovem, para que pudéssemos pagar aulas de dança, Emily disse para a plateia cativada. Ela nunca perdeu um recital. No dia do diagnóstico dela, ela pediu ao médico para remarcar seus exames para que ela pudesse comparecer ao meu concurso de piano primeiro. Lágrimas fluíam livremente agora, não só de Emily, mas de muitos dos convidados que nunca tinham ouvido essas histórias antes. A história real da noiva que eles pensavam que conheciam.
Os Whitmores ouviram com sorrisos tensos, claramente desconfortáveis com esse desvio não planejado da recepção perfeitamente coreografada que eles haviam financiado. A espinha dorsal da Sra. Whitmore estava rígida como uma vara, suas mãos apertadas com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O Sr. Whitmore alternava entre checar seu relógio e examinar a sala, como se estivesse avaliando os danos à sua posição social. Mas Jackson, para seu crédito, segurou a mão de Emily durante todo o tempo, e quando ela terminou de falar, ergueu seu copo em um brinde. Para Catherine Sullivan, eu gostaria de tê-la conhecido. E para Martin, obrigado por criar a mulher que eu amo. O gesto não passou despercebido por Martin. Talvez houvesse esperança para este genro, afinal. Uma disposição para ver além da fachada de riqueza para as coisas que realmente importavam. O tempo diria se Jackson Whitmore III poderia crescer além de sua criação privilegiada, mas esta noite, pelo menos, ele tinha dado um passo na direção certa. À medida que a noite avançava, algo notável aconteceu. A rigidez que havia caracterizado a parte anterior da recepção começou a derreter. Os convidados que inicialmente deram a Martin uma grande folga agora se aproximavam dele para se apresentar. Uma prima distante de Jackson, uma senhora idosa com olhos gentis e um comportamento direto, sentou-se ao lado dele por quase uma hora, compartilhando histórias de seu próprio falecido marido. Dinheiro é apenas fachada, querido, ela confidenciou, dando um tapinha em sua mão. Eu tenho assistido a esses casamentos da sociedade por 60 anos, e eu posso te dizer, os casamentos que duram são aqueles construídos sobre algo verdadeiro. Mais tarde, enquanto a banda tocava e os casais se moviam para a pista de dança, Martin se preparou para se despedir, sentindo que havia entregado os presentes de Catherine e feito as pazes com sua filha. Ele já havia ficado mais tempo do que havia planejado, e o pedágio emocional do dia pesava fortemente sobre seus ombros. Mas quando ele se levantou de seu assento, Emily apareceu ao seu lado, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Pai, ela disse simplesmente, eu ainda não tive minha dança pai-filha. Mamãe nunca perdoaria nenhum de nós se pulássemos isso. A banda, seguindo a deixa da noiva, fez a transição para uma melodia lenta. Que mundo maravilhoso! A música favorita de Catherine. Enquanto Martin conduzia sua filha para a pista de dança, seu vestido de estilista varrendo ao lado de seu velho terno azul marinho, o contraste entre eles não parecia mais importar. Eles se moveram lentamente ao som da música, e Emily se inclinou para sussurrar. Você pode vir para jantar no próximo fim de semana? Na nossa casa? Eu quero colocar algumas fotos da mamãe. Eu quero me lembrar de quem eu sou. Martin assentiu, muito emocionado para falar. Por cima do ombro de Emily, ele avistou a senhora idosa com quem havia falado antes, observando-os com um sorriso conhecedor. Quando ela ouviu notá-la, ela moveu os lábios em palavras que ele conseguiu ler claramente à distância. Bem feito, pai, bem feito. À medida que a noite chegava ao fim, Martin se preparou para voltar para seu hotel. Não a acomodação de 5 estrelas onde a festa de casamento estava hospedada, mas um lugar modesto que ele podia pagar com sua renda de aposentadoria. Emily insistiu em acompanhá-lo até seu carro, longe dos olhos atentos de sua nova família e dos poucos convidados restantes. O ar da noite estava fresco, uma brisa suave agitando as folhas das árvores do pátio, e por um momento eles ficaram em silêncio amigável, olhando para as estrelas. Quando eu era pequena, Emily disse de repente, mamãe costumava me dizer que as estrelas eram janelas no céu, que ela sempre podia me ver, não importa onde eu estivesse. Ela tocou as pérolas em seu pescoço. Eu parei de acreditar em coisas assim quando ela morreu. Doía demais pensar que ela estava me observando desmoronar. Martin tocou seu rosto gentilmente. Ela teria entendido, Emily. O luto faz coisas estranhas com todos nós. Eu cometi um erro. Ela disse no estacionamento silencioso. Eu pensei que precisava me tornar alguém nova para ser feliz. Mas a carta da mamãe... Ela fez uma pausa, se recompondo. Ela escreveu que o maior presente que ela poderia me dar eram raízes e asas. Raízes para saber quem eu sou e asas para voar. Eu esqueci da parte das raízes. Martin sorriu para sua filha, vendo tanto a mulher que ela havia se tornado quanto a criança que ela havia sido. Sua mãe sempre foi a mais esperta, ele disse, sua voz rouca de emoção. Não só a mamãe,
Emily respondeu, apertando sua mão. Você carregou as palavras dela todo esse tempo, esperando o momento certo. Você não desistiu de mim, mesmo quando eu te dei todos os motivos para isso. Você veio hoje sabendo que poderia ser expulso, que eu poderia te rejeitar de novo. Eu teria continuado voltando, Martin admitiu. Todo aniversário, todo Natal, todo marco, pelo tempo que fosse preciso. É isso que os pais fazem, Emily. Nós continuamos aparecendo. Eles se abraçaram uma última vez antes de Martin entrar em seu carro. Através da janela, Emily se abaixou e disse: Nós vamos até você para o Dia de Ação de Graças. Eu quero que Jackson veja onde eu cresci, para entender quem eu realmente sou. E pai, obrigado por trazer a mamãe para o meu casamento. Enquanto Martin se afastava, a pasta agora vazia de seu conteúdo precioso, ele sentiu a presença de Catherine mais fortemente do que em anos. Nós conseguimos, Kathy, ele sussurrou no carro silencioso. Nós lutamos por ela, e nós vencemos. Nunca julgue uma família pela sua aparência. Os laços mais fortes são frequentemente invisíveis para os estranhos, testados pelo tempo e pela tragédia, mas inquebráveis quando fundados no amor verdadeiro. E às vezes, o maior ato de paternidade não está em controlar o caminho do seu filho, mas em estar pronto com os braços abertos quando ele se lembrar do caminho de casa. Se esta história te emocionou, inscreva-se agora para mais histórias poderosas toda semana sobre os laços complexos e bonitos que unem as famílias através de todos os desafios da vida. E clique no vídeo na tela para assistir nossa próxima história, sobre uma mãe que descobriu o diário secreto do seu filho após o acidente dele, com uma verdade tão poderosa que vai mudar como você vê seus próprios filhos para sempre. E se você quiser apoiar o canal, pode deixar um valeu demais.